Queridos amigos, que alegria estarmos podendo ter a sua presença pela nossa TV, A Caminho da Luz, estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais com o Espírito de André Luiz. Esse programa se chama Estudando as Obras de André Luiz, o livro que estamos estudando nos domínios da mediunidade. Nós estamos dando continuidade exatamente ao capítulo 17º, Serviço de Passes. Então nós vamos agora gravar o segundo programa. Começamos a ver o trabalho de Henrique, também uma companheira chamada Clara. Vimos que Henrique tem um benfeitor amigo que se chama Conrado. Então eles se prepararam pela prece. Depois abriu-se a porta, chamando os necessitados, tudo sob a coordenação de amigos espirituais e também de amigos encarnados, de uma maneira disciplinada. E agora nós vamos ver o que acontece naquela sala. Antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Graças ao bom Deus, tudo bem. Espero que os amigos que estão nos acompanhando também estejam todos em paz, que tenhamos um estudo aproximando cada vez mais o nosso real conhecimento do que vem a ser a mediunidade. Agradecemos antecipadamente a Chico Xavier e a André Luiz pelo contributo mediante a livros como este. Então, uma alegria muito grande estarmos juntos hoje. No programa anterior, vamos relembrar que Conrado está muito envolvido com o nosso irmão Henrique, e também Clara está sendo ali beneficiado pelas equipes espirituais que estão ali. É uma equipe que está sendo coordenada por Conrado, não é? Então nós vamos iniciar a leitura dando continuidade. O quadro era efetivamente fascinador pelos jogos de luz que apresentava. Hilário sondou o ambiente e, em seguida, indagou de nosso orientador. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circulam primeiramente na cabeça dos médiuns? Ainda aqui, disse Aulus, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Olha que interessante. O plano espiritual primeiro transmite a energia ao passista. O passista transmite àquele que está sentado em sua cadeira. Olha que interessante esta ligação. Estamos falando de passistas comuns. André, Chico Xavier precisava disto? Ele já é um outro quilate de médium, mas nós não somos Chico Xavier. Então nós estamos falando de centros espíritas comuns, os que nós frequentamos. Passistas comuns. Na sua casa espírita, com certeza tem um Henrique, com certeza tem uma Clara. Somos nós mesmos, quando assim nos preparamos para o trabalho. Então transmite ao médium, prepara o médium e o médium canaliza aquele que ali foi. Um outro ponto também, né, que nós chamamos a atenção é que a gente tem que analisar tempo e espaço para ver o que está escrito. Vamos relembrar que na década de 40, na década de 50, a energia que nós tínhamos no Brasil era muito limitada. Tinha muitas cidades nessa época que nem energia tinha. Vamos relembrar disso. Vamos relembrar também um outro fator. Não existia lâmpadas como existe hoje, adequada, por exemplo, para um trabalho, como André Luiz escreve no livro Desobsessão, que o ideal é usar cores vermelhas. Hoje, no Centro Espírita, nós usamos
na saga de passe a cor azul, nós usamos na saga de tratamento espiritual, que não deixa de ser um tratamento desse de cura, mas não podemos usar esse nome, lâmpadas verdes. Então hoje já se tem essas orientações. Naquela época, as luzes se compunham apenas pela emissão do trabalho da espiritualidade. Entretanto, ponderei, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Sim, redarguiu o assistente. Refere-se você aos hipnotizadores comuns, muita vez portadores de energia excepcional, fazem belas demonstrações, impressionam, convencem, contudo, movimentam-se na esfera de puro fenômeno, sem aplicações edificantes no campo da espiritualidade. É imperioso não esquecer, André, que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se graduam ao infinito. Então, André Luiz ele não fez propriamente uma pergunta, ele deu uma opinião, dizendo a respeito dos magnetizadores vulgares, comuns. E ali, junto com a sua colocação, vem Aulus e amplia o seu modo de vermos e diz que o magnetismo é independente da moralidade. Eu posso ter uma moralidade baixa e dominar as técnicas envolvendo o magnetismo. Eu gostaria até, André, de dar o exemplo, por exemplo, que todos tivemos a oportunidade de acompanhar pelas redes sociais e também pela imprensa, o caso de João de Deus, moralmente altamente comprometida, mas que tinha esse magnetismo e tinha também uma equipe de espíritos da mesma categoria que ele, que realizavam essas atividades. É um exemplo típico daquilo que está explicando Aulus. Mas semelhantes profissionais podem igualmente curar, frisou meu companheiro, completando-me as observações. Sim, podem curar, mas acidentalmente, quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favorecem. Fora disso, os que abusam dessa fonte de energia, explorando-a a seu bel prazer, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmos, porque, interferindo num campo de forças que lhes é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior, fatalmente encontram entidades que, com eles, se afinam, precipitando-se em difíceis situações que não vêm à baila comentar. Se não possuem um caráter elevado, suscetível de opor um dique à influenciação viciosa, acabam vampirizados por energias mais acentuadas que a deles. Porquanto, se considerarmos o assunto apenas sob o ponto de vista da força, somos constrangidos a reconhecer que há imenso número de vigorosos hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade, de onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão. Então é perguntado, mas estas pessoas que têm mediunidade, seja do passe, seja a do exemplo mencionado há pouco pelo meu pai, e curam, como é que fica essa situação? E aí aqui nós já vemos a explicação. Podem sim curar, levar o alívio lenitivo,
mas acidentalmente. Não é que sai dele aquela energia, não. A espiritualidade vê a fé do doente, vê que o necessitado tem méritos para ser ajudado, e aí sim utilizam o companheiro, a companheira, mesmo que quando não tem uma moralidade elevada. É interessante, André, nós notarmos que quando eu estudo o livro dos médiuns, eu vou me deparar com uma categoria de médium de cura anímica. A própria energia do médium é capaz de curar. Olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente acha que em todo tipo de mediunidade tem que ter a participação dos espíritos. Não necessariamente. Existem vários tipos de mediunidade, chamada mediunidade anímica, que quem é detentor dessa energia, desse magnetismo, é o médium. É o espírito que está sediado no seu corpo. Olha que interessante, André Luiz. Verdade. Então nós temos aprendido muito que a mediunidade é um assunto vasto e estamos apenas iniciando nesta ciência do infinito. E sorrindo acrescentou: recordemos a natureza. A serpente é um dos maiores detentores de poder hipnótico. Então, disse Hilário, para curar, serão indispensáveis certas atitudes do espírito. Indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura, no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós, a benefício dos outros, para a sustentação de um serviço metódico de cura. Isso é indispensável. Então nós vemos aqui uma colocação muito interessante nessa linha de pensamento que André Luiz vem contar. Eu, quando viajei para a Europa para fazer um ciclo de palestra, eu conheci algumas pessoas que tiveram a oportunidade de vir para o Brasil para participar dos trabalhos de João de Deus em Goiás. E é interessante que todos eles descrevem um paraíso. Lógico que nós projetamos a nossa mente diante daqueles recursos de paz que os lugares nos oferecem, porque mesmo as pessoas estão no caminho desviado, sempre os bons espíritos vão tentar nos ajudar. Mesmo os anjos da guarda, os benfeitores espirituais, muitos são auxiliados pela sua fé. Não é pelo trabalhador espírita, é pela sua fé que desperta uma abertura para que o magnetismo, seja do médium, seja vindo do plano espiritual, possa o auxiliar. Então é muito interessante nós analisarmos essa colocação. Vamos continuar a leitura. Entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais. Importa ponderar, disse August, convicto, que em qualquer setor de trabalho a ausência de estudo significa estagnação. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Todavia, em se tratando do socorro magnético, tal qual é administrado aqui, convém lembrar que a tarefa
é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar, sob a invocação da prece, e toda a oração, filha da sinceridade do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Analisada a questão nestes termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, pode conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam, assim, a mobilizá-las na extensão do bem. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim num gabinete de cura em que os médios transmitem os benefícios que recolhem, sem a presunção de doá-los de si mesmos. É importante não esquecer essa verdade para deixarmos bem claro que, onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Então nós vemos, é importante o estudo, fundamental. O intelecto, o conhecimento, ele é o primeiro passo para a elevação. Se eu não compreendo, eu não discerno o certo do errado, o que devo fazer, o que devo evitar. Então, conhecimento, ele nunca foi o problema. E conforme eu me dedico, eu vou aprimorando, eu vou aprendendo com humildade, com caridade, com bondade. Trabalhadores anônimos espirituais vão vendo o meu esforço e vão se assomando ao meu humilde trabalho, pela minha dedicação, pelo meu esforço. Então essa colocação de André Luiz, de Aulus, evidentemente, ela é muito pertinaz ao nosso momento atual. É interessante notar que no livro dos Médiuns, Allan Kardec diz: não se pode entender o Espiritismo brincando. Então, Allan Kardec, em vários momentos, enfatiza a importância do estudo. O que nós vemos aqui, Aulus confirmar para Hilário Silva, não é nada novo, porque médium que fica estagnado é médium que para no tempo. Aí vem a pergunta: os espíritos estão dispostos a trabalhar com o médium que parou no tempo? Porque nós vemos no livro dos Médiuns, Kardec explicar que os espíritos, do jeito que vêm nos acompanhar para um trabalho, podem se afastar. Então nós precisamos entender tudo isso, né? Dando continuidade. O ministério da cura, porém, a desdobrar-se eficiente e pacífico, reclamava-nos atenção. Os doentes entravam 2 a 2, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores. Obsidiados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados de frios verdugos, no entanto, com o toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. Tem obsessores que é permitido entrar no ambiente. Tem obsessores que ficam fora do templo religioso, dependendo da atividade e do espírito que acompanham os frequentadores da casa. E é interessante, André, que aqueles que ficam de fora ficam com o pensamento ligado ao médium que está lá dentro, ou ao necessitado doente que está lá dentro. E aí conta a descrição que conforme os obsedados entravam para tomar o passe,
com aquele toque na região cortical, na região cerebral, na região frontal, era rompido temporariamente este elo que mantinham esta ligação entre o espírito obsessor e o encarnado obsediado. Continua. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se fez esperar. Por quê? Falta-lhes o estado de confiança? Esclareceu o orientador. Então, isso aqui acontece muito na casa espírita. Eu vou no centro, eu tomo passe, mas parece que eu saí do centro do mesmo jeito. É culpa da casa? É culpa do passista? Não. É culpa de quem lá vai. Primeiro, quando eu vou numa casa espírita, eu tenho que aprender a ir sem esperar nada em troca. Eu vou pedindo solução para os meus problemas, eu vou pedindo dinheiro para pagar o cartão de crédito, eu vou querendo que os espíritos acalmem os meus sofrimentos. Não, eu tenho que ir na casa espírita, é como se a casa espírita fosse uma escola, eu vou aprender, eu vou ouvir. Se for de meu merecimento, se a providência divina julgar que será necessário um benefício a meu favor, eu volto muito grato. Mas o meu objetivo primeiro não é de pedir, é de agradecer e reconhecer a ajuda espiritual que estou obtendo no dia a dia. Será, então, indispensável a fé que registrem o socorro de que necessitam? Ah, sim. Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem, tanto quanto em eletricidade carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo, sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. Então aqui nós vamos ver que, na verdade, nós estamos percebendo que as perguntas estão girando em torno de algo dos quais as respostas são semelhantes, não é? Então é a fé, é o que ele pergunta. Então quer dizer, o que vale mesmo é a fé? Sim, porque percebeu que muitas pessoas estavam ali por quê? Porque vai para acompanhar alguém, para agradar alguém, vai sem confiança, acha que tudo aquilo é bobagem, acha que aquilo não vai resolver nada da sua vida, mas vai porque alguém pediu para que fosse. Quando não, dorme no meio da palestra pública, hipnotizado por obsessores. É aquele caso que ele menciona que o espírito está fora, ele não entra, mas ele tem um vínculo de pensamento com aquela vítima. Por isso que a vítima, ela entra em estágio, fecha os olhos, ela adormece. Não é porque ela está com sono, porque ela vive sob um processo de hipnotismo. O espírito faz a hipnose. Então é uma coisa muito interessante, é como eu tenho dito. Só que nós precisamos avaliar com muito cuidado, estudarmos mais profundamente, não é? Porque André Luiz dá umas pinceladas para a gente entender a complexidade de um trabalho
e a importância do nosso pensamento voltado para o bem. E até um alerta, aqui no CEPAC a gente até nunca fez isso, mas a partir da orientação nós vamos fazer também. Explicar ao frequentador espírita o que vem a ser o passe, a não depositar. O Richard Simonetti tinha uma expressão muito curiosa, é o papa-passe, o papa água fluidificada. Nós temos que tomar cuidado para não imaginarmos que o passe é a tábua de salvação para os nossos problemas. O passe vai ajudar? Muito, mas aqueles que estão se ajudando. Quem não está se ajudando, infelizmente entra na sala do passe e sai do mesmo jeito como estamos vendo no dia de hoje. A lição fora simples e bela. Hilário calou-se, talvez para refletir sobre ela, em silêncio, sem descurar dos nossos objetivos de estudo. August considerou a conveniência de nosso contato direto com o serviço em ação. Seria interessante para nós a auscultação de algum dos casos em foco. Aqui, André, nós vamos ver então que já não tinha mais o que falar. As orientações foram simples. Agora ele faz um convite a August. Olha, vamos auscultar o pensamento das pessoas, vamos ver o que as pessoas estão pensando nesse momento. Então agora é hora de começar a fazer um estudo mais aprimorado sobre o pensamento que estão sendo emitido naquela sala. Para isso, aproximou-se de idosa matrona que acabava de entrar. A acata de auxílio e, com permissão de Conrado, convidou-nos a examiná-la com o cuidado possível. A senhora, aguardando o concurso de Clara, sustentava-se dificilmente de pé, com o ventre volumoso e o semblante dolorido. Então nós estamos vendo um caso de uma senhora já com uma idade avançada, com dificuldades na locomoção e com alguns órgãos específicos comprometidos. E agora Aulus, olha que bacana, Aulus é um espírito mais evoluído que Conrado, mas olha a humildade dele. Conrado, você permite que observemos? Às vezes a gente está na casa espírita, já vai entrando nas atividades, não é convidado, não se preocupa com o dirigente encarnado, com o dirigente espiritual, e vai sentando, e quando o dirigente fala alguma coisa a gente ainda fica bravo. Olha a humildade de Aulus. Aulus era muito mais evoluído que Conrado, mas chegou e falou: Conrado, posso mostrar esse caso para eles? E Conrado diz perfeitamente, sob a aquiescência do benfeitor. Observem o fígado. Utilizamo-nos dos recursos ao nosso alcance e passamos a analisar. Realmente, o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareceram-me vasta colmeia, trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impeliu-me a imediata inspeção do intestino. A bile comprimida atingira os vasos e assaltava o sangue. O colédoco interdito facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava-se a impressão. Tudo isso, eu vou já antecipar um pouco, que vamos ler daqui a pouco, tudo isso por cólera. Essa senhora não estava padecendo de karma, não estava padecendo de uma doença crônica. Não, ela teve um acesso de cólera e isso levou a um esgotamento físico, gerando problemas. Ela mesma nem sabia o que estava acontecendo, eles só souberam por conta desta análise espiritual. Então olha o que a cólera, a raiva, o desequilíbrio, a vingança pode gerar no nosso corpo psicossomático
espiritual. Vamos dar continuidade para entender isso. A icterícia mostrava-se insofismável. Após ouvir-me, Conrado reafirmou: sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera, em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico, rendendo-se desarvorada à irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Então nós vemos aqui, o André já antecipou que todo esse problema que está envolto aqui, pegando essa região do fígado, né, está comprometida porque é uma pessoa altamente nervosa, estava passando por um problema familiar, não teve o equilíbrio para resolver e, através da cólera, achando que pelos gritos, pelo estado nervoso, iria resolver o problema, acabou complicando os órgãos físicos e perispirituais. Então, o caso dela é um caso grave, porque é um caso que vai depender também dela. Por isso que é muito importante a casa ter o Evangelho, por isso é importante a casa ter as instruções, por isso é importante mostrar para as pessoas por que nós temos que mudar alguns hábitos, por que desenvolver a paciência, a tolerância. Então, tudo isso é um papel importante que vamos ter que desenvolver a favor de nosso benefício. E como será socorrida? Conrado, impondo a destra sobre a fronte da médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-a a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. Então, Conrado intuiu a nossa irmã Clara que ela pudesse mentalizar e irradiar energias para determinadas regiões específicas daquela nossa irmã. Aqui ele não especifica, André, mas com certeza era um trabalho de marca. Eu me lembro quando eu entrei no Espiritismo se tinha muito disso. Clara também foi orientada para fazer com que as mãos pudessem, não é, ir acompanhando todo esse processo que é a questão dos chakras, até que ela pudesse colocar as mãos mais efetivas, já fazendo com que a luz pudesse projetar em termos de esperança, porque essa mulher tinha fé. Ela era desequilibrada, mas ela tinha fé. Ela achava que ali ela poderia receber um auxílio. Como ele está recebendo um auxílio? E ali então ele pôde ver o tratamento, o auxílio que ele estava recebendo. E aqui é importante, como teve que deslizar as mãos, mesmo que sob uma altura, e era uma mulher, era interessante que fosse a Clara fazer aquilo. Porque nós vemos também, como o caso de João de Deus, que tem muito assédio. Não é porque é um trabalho espiritual que o médium está isento. E eu já vi uma casa também, achei muito interessante esse trabalho, que o médium principal era um homem. E quando era uma mulher e precisava de um toque mais próximo, ele recorria à mão de uma outra encarnada e o médium colocava a mão em cima desta pessoa para que ele não tivesse o contato direto e amanhã pudesse sofrer uma denúncia, por exemplo, de abuso, porque vai muita gente perturbada no centro espírita. E uma coisa também, André, que nós não podemos esquecer, que nós já vimos no começo desse capítulo, que não há necessidade do toque físico. Não há necessidade de colocar a mão, de apertar, de apalpar. Não há necessidade de nada disso. É uma troca de energia. Nós colocando a mão a uma certa distância, sem tocar,
nós vamos estar exercendo um trabalho com a espiritualidade de auxílio. Não precisa apertar, não precisa tocar, é energia. Então não há essa necessidade. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio. Na expressão fisionômica, retirando-se visivelmente satisfeita, depois de prometer que voltaria ao tratamento. Hilário fixou os olhos interrogadores no assistente, que nos acompanhava, solícito, e indagou: nossa irmã estará curada? Isso é impossível, acentuou Aulus paternal. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. Foi uma vez no centro espírita. Já curou? Não. O tempo vai ajudar e ela pode ter ido no centro, ela pode ter tomado passe, sentido alívio, aí chega em casa, tem outro acesso de cólera. Pronto, pôs a se perder o que há pouco havia sido feito para ajudá-la. E sem contar, André, que a pessoa, quando vai à casa espírita, de uma certa forma, ela já está totalmente comprometida. E aqui nós vemos algo explicar que os seus órgãos, na parte física, já estão comprometidos. E também é uma senhora de idade avançada também. Nós não podemos também cobrar um corpo fisiológico de quem tem 70, 80 anos, que não tenha, além desse desgaste espiritual pela sua cólera, também já o desgaste fisiológico pela idade da pessoa. Então aqui juntou esses dois pontos, né? Vamos continuar a leitura. E em que bases se articula semelhante processo de curar? O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Vocês sabem que, na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco na assistência magnética. Os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. Então, Aulus, já caminhando para o desfecho final deste capítulo, ele nos dá uma visão fantástica do passe, da emissão do pensamento, de que da mesma forma que emitimos, recebemos, que o passe não é simplesmente nós sentarmos na cadeira ou deitarmos numa maca e queremos que o passista e os espíritos façam tudo. É muito importante nós estarmos com a mente aberta, com o coração aberto, estarmos pedindo sim, mas nos colocando submissos à vontade do alto, se for para aquele momento maravilha, se não for, maravilha também. Vai nos falando de assuntos que precisamos ir meditando.
ser até mesmo para nós os passistas. Às vezes a gente dá passe há 10 anos e entramos naquele processo automático do modo mecânico, vou, faço sempre o mesmo, não me preocupo com o pensamento. É muito importante de quando em quando, agora falando para o passista, não para quem toma o passe. É muito importante que nós os passistas, que nós os médios, os tarefeiros da casa espírita, sempre nos perguntemos se estamos dando o nosso melhor. E pode, acaso, ser dispensado à distância? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Então nós vemos aqui, André, por exemplo, um tratamento que nós temos no CEPAC, chamado Auxílio Espiritual à Distância, realizado pela nossa TV, A Caminho da Luz, onde as pessoas mandam um e-mail para auxílio espiritual à distância @gmail.com. Ela coloca o seu nome, a sua morada, se o problema é espiritual ou físico, ou se é os dois. Ela vai receber uma carta. O tratamento se faz em 2 finais de semana, onde vai toda uma orientação de como ela tem que proceder naquele dia, e nós temos recebido mensagens realmente fantásticas da participação do plano espiritual, contado pelas pessoas que estão no auxílio espiritual. Você também pode fazer parte se quiser, e se estiver necessitando, estaremos aí à disposição para atender a todos. É gratuito e através do e-mail, como você está vendo aí, auxílio espiritual à distância, tudo junto, auxílio espiritual à distância, @gmail.com. Encerra então. O serviço em torno prosseguia intenso. August considerou que a nossa presença talvez sobrecarregasse as preocupações de Conrado e que não seria lícito permanecer junto dele por mais tempo, já que havíamos recolhido os apontamentos rápidos que nos propunhamos obter. E à vista disso, despedimos-nos do supervisor, buscando o salão central para a continuidade de nossas abençoadas lições. Então, no próximo capítulo, nós vamos voltar novamente a acompanhar Gabriel, o benfeitor espiritual da nossa irmã Ambrosina, e vamos ver ela em atividade mediúnico. O capítulo de hoje é um capítulo muito bonito, que fala um pouquinho sobre o passe. Aqui ele não entrou sobre técnica, se o passe é dado na frente, se o passe é dado atrás, se o passe... Não, o objetivo não foi esse. O objetivo foi analisar quando o passista é sério, quando a casa é séria, o intercâmbio que existe, o favor que pode levar os encarnados que ali vão. Queridos amigos, é com alegria que eu gostaria de expressar a minha gratidão por todas as mensagens que eu e o nosso querido André Luiz temos recebido, de encorajamento, de estímulo. Nossa mais pura gratidão por você estar sintonizado na TV A Caminho da Luz. Quais os recados de hoje, André? Os recados são os mesmos que sempre damos habitualmente. O primeiro, aqui o YouTube. Pequenas ações fazem uma diferença grande para o nosso canal. Já deixou seu like, o carinhoso joinha? Já comentou não apenas no chat, mas já comentou aqui no vídeo também? Também é importante. Bom dia, boa tarde, boa noite, sua cidade, o que achou da aula de hoje? É muito importante, se está te ajudando, que você compartilhe, que você divulgue. Hoje, canais espíritas no YouTube, no Facebook, no Instagram, tem aos milhares. Ninguém sabe quem é TV A Caminho da Luz, Sérgio Vilar, André Luiz. E quando você compartilha, você faz com que o nosso pequenino trabalho chegue a outros corações que não nos conhecem. A inscrição, ela também é fundamental.
junto com habilitar as notificações. E também te convido a participar do WhatsApp da TV, seja enviando mensagens a nós ou pedindo para fazer parte da lista de transmissão. O nosso número é 19 997 782794. Queridos amigos, nós vamos encerrando a nossa gratidão, o nosso beijo no coração. Não esqueça do like, do joinha, é muito importante. Estamos nos despedindo desse programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Um beijo no coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.